Abramos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E vamos ler entre os versículos 17 a 21. Filipenses 3, 17 a 21, diz assim a Escritura: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e até vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Como diferenciar o verdadeiro do falso pregador? Uma mãe tinha 13 filhos, era viúva. 10 filhos, aliás, era viúva. E ela adoeceu, precisou ser internada, ficou no hospital. E o médico disse: não tenho previsão de alta para a senhora. E os 10 filhos ficaram em casa, aquela escadinha de crianças. A mais velha tinha 13 anos, ficou cuidando de todos os seus irmãozinhos. Não tinha quem pudesse ajudar, não tinha parentes na cidade. Moravam num bairro violento, a vizinhança péssima. A bandidagem, a droga corria solta pelo bairro. Como ficou o coração daquela mãe? Sem poder fazer nada. Agora imagine um apóstolo preso na cidade de Roma, com uma multidão de filhos espirituais espalhadas pelo Império Romano, terras distantes, longínquas. Como ficou o coração dele? Com o cuidado pastoral, sabendo que aquelas igrejas estavam entregues a ministros jovens, porque eram igrejas recém-fundadas, ministros não jovens na idade, mas jovens no ministério, inexperientes. Como ficou o coração dele? Como é que ele se sentia, por exemplo, com relação à primeira igreja que foi fundada na Europa, que foi a igreja de Filipos, no distrito da Macedônia? Primeira igreja fundada na Europa. Uma igreja jovem, inexperiente, rodeada por lobos devoradores, prontos para dizimar o rebanho, estando ele preso a 1.500 quilômetros de distância, irmãos, com precária comunicação. Como é que ele ficou? Como é que ficou o coração desse apóstolo amoroso e cuidadoso? É claro, irmãos, que o coração dele ficou apreensivo, preocupado, cheio de cuidados com as ovelhas do Senhor que lhes foram confiadas. E particularmente nesse texto que nós lemos aqui, esta noite, o apóstolo vai novamente alertar as ovelhas contra os falsos pregadores, lobos devoradores, cães, falsos obreiros, porque eles se filtravam facilmente no meio do rebanho, mas com o objetivo de dinamitar as bases da igreja. E o apóstolo recomenda fortemente às ovelhas que olhem atentamente para a vida dele, para a vida daqueles que são meus assistentes no ministério. Olhem para a nossa vida e comparem com a vida de qualquer um que chegar no meio de vocês. Vejam as palavras dele, mas principalmente o procedimento deles, porque eles vão chegar com o objetivo de ajudar vocês. Eles vão ser simpáticos, vão se tornarem atraentes ao rebanho, vão visitar vocês, vão estar na casa de um e de outro, mas olhem os resultados da vida dele, vejam com atenção a forma como eles estão vivendo, a fim de vocês identificarem se eles são verdadeiros ou falsos. Então, com esse título, como diferenciar o verdadeiro do falso pregador, eu trago 2 lições nesta oportunidade. O primeiro, eu quero falar sobre o perfil do falso pregador. E o segundo, o perfil do verdadeiro pregador. Então, em primeiro lugar, o perfil do falso pregador. O falso pregador é um veneno para a fé da igreja. É um veneno. E muitas vezes, irmãos, é um veneno sem antídoto. É um veneno mortal. Mata rapidamente, sem tempo de se prestar socorro. Então o apóstolo ele traça aqui o perfil desse falso pregador,
e o denuncia à igreja de Filipos, para que os irmãos fiquem espertos. E a primeira coisa que ele diz do falso pregador, sobre o perfil dele, é que ele é inimigo da cruz de Cristo. No versículo 18, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado nos inimigos da cruz de Cristo, ele está dizendo. O apóstolo adverte aqui as ovelhas até com lágrimas, irmãos. Por que essas lágrimas? Sabe por que essas lágrimas? Porque como é que alguém pode desrespeitar, desprezar o sacrifício do Senhor, que foi até aquela cruz? Como pode alguém ser tão monstruoso a ponto de ignorar e agir contrário a tudo quanto Jesus fez na cruz? E essa pessoa está na igreja, vivendo entre os irmãos. Como é que pode uma coisa dessa? Então Paulo chora, irmãos, essa dor, desse desprezo, desse pregador falso para com a cruz de Cristo. Mas sabe o que é que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Ser inimigo da cruz de Cristo não é se opor a Cristo, não é se opor à obra da cruz, não é se opor à salvação somente pela graça, mediante a fé. Não é nada disso. Não é que ele chega no meio da igreja e diz assim: irmãos, eu sou inimigo da cruz de Cristo. Ele jamais vai dizer uma coisa dessa. Porque se ele dissesse, ele saía na tapa, saía amarrado daqui. Ele jamais dirá uma coisa dessas. Ser inimigo da cruz de Cristo é outra coisa. Sabe o que é que significa? Ser inimigo da cruz de Cristo significa não buscar no dia a dia aquela vida de renúncia exigida por Deus, aquela mesma renúncia que levou Cristo para a cruz. Ser inimigo da cruz de Cristo é desconhecer totalmente o que significa a cruz para Jesus. Lembre-se que dos irmãos que Paulo dizia: eu prego a Cristo crucificado. Eu prego a Cristo crucificado. Ele dizia: eu prego Cristo que renunciou a tudo, renunciou a todo conforto, renunciou a sua glória no céu, renunciou até a própria vida para ser leal, para ser fiel. É esse Cristo que eu prego. Então, ser inimigo da cruz de Cristo é não entender que Jesus foi fiel até a morte, que não fez caso da própria vida, mas que resolutamente, sacrificialmente, deu-se a si mesmo para defender a verdade. Ser inimigo da cruz de Cristo é não entender que Jesus renunciou a tudo para se manter fiel. Ser inimigo da cruz de Cristo é não entender que Jesus preferiu ir à morte de cruz para não ser infiel à verdade, para não abrir exceção para com o pecado. Então, o falso pregador, ele é um inimigo da cruz de Cristo, e isso poderia ser visto facilmente, que ele não renunciava a nenhum dos seus prazeres, não renunciava a nenhum dos seus valores humanos em favor da fé. O falso pregador não sabe, aliás, o que é renúncia. Ele não sabe o que é negar-se a si mesmo. Ele não sabe o que é assumir prejuízos, tudo em nome do Evangelho da Graça. Ele não é capaz de renunciar a nada, mesmo a menor coisa, irmãos, em favor do Evangelho. Tudo que diz respeito à renúncia, a sacrifício pessoal, a desconfortos, a perdas, ele diz: estou fora, isso não é comigo não, isso é com vocês. Comigo serão só os lucros, renúncia com vocês. Essa é a primeira característica do perfil do falso pregador. Ele é inimigo da cruz de Cristo. Segunda característica do perfil do falso pregador é que sua vida espiritual é nula, sua vida espiritual é zero. Veja a primeira frase do versículo 19, o que é que está escrito? O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. Essas duas palavras, irmãos, destino e Deus, querem dizer respeito à vida espiritual. Destino não é o que eu estou vivendo na terra. Destino é a minha vida depois da morte. É aquela vida espiritual que nós cremos. Então o destino deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre. Então essas duas definições apontam para a nulidade da vida espiritual deles. Enquanto o destino dos crentes é a salvação, a vida eterna, e o Deus dos crentes
é o Deus único, verdadeiro, todo-poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus gracioso. O Deus desses pregadores falsos é o seu ventre. O destino deles é a perdição. Isso aponta para uma vida espiritual zero, nula. Qual é a pregação que um homem cujo destino final é a perdição, ele tem? Seria uma pregação revestida de verdade? Do poder? De confirmação do Espírito Santo de cada palavra que ele pronuncia? Não, irmãos, claro que não. Por quê? Porque ele não tem vida espiritual alguma. Não tem essa vida espiritual porque o espírito dele está morto. Ele não nasceu de novo. Mas está infiltrado no meio da igreja. É recebido pelos irmãos com a maior boa fé. As ovelhas do Senhor são sempre de boa fé, receptivas, amorosas. Ele vai na casa de um, vai na casa de outro, prega no púlpito, mas ele não nasceu de novo. Ele não tem vida espiritual. Por isso seu destino final é a perdição. E o Deus deles é o ventre. Sabe o que é que significa essa expressão? O Deus deles é o ventre. A palavra ventre aqui está tomada em sentido figurado. Por exemplo, o ventre é o lugar onde eu vou colocar minha comida. Eu aspiro aquele cheiro, estou com fome, então eu quero comer, aquilo vai me satisfazer. Então eu como e fico satisfeito, como muito, bebo e fico satisfeito. É aquela satisfação. Então o ventre está sendo usado nesse sentido. Na verdade está sendo tomado como satisfação pessoal de todas as coisas e não somente de comida. É aquela pessoa, meus irmãos, que procura satisfazer seu instinto em todas as coisas, em todas mesmo. Ela nada nega a si. A vida dessa pessoa só se realiza quando o seu gosto for satisfeito. Ela não tem qualquer filtro, qualquer autocensura. Aquilo que ela quer, ela faz. Como alguém que quer agradar ao seu Deus em tudo. O meu Deus é o me satisfazer. É a minha satisfação pessoal. E Paulo usa essa expressão. O Deus dele é o ventre dele. Significa autossatisfação. Quer o melhor carro? Compra o melhor carro. Quer a melhor roupa de grife? Compra a melhor roupa de grife. Quer viajar pelo mundo todo? Viaja pelo mundo todo. Quer conhecer os pontos turísticos da nação? Vai conhecer. Quer fazer um cruzeiro com a esposa? Vai fazer. Quer comer no melhor restaurante? Vai comer no melhor restaurante. Ele não se nega nada a si mesmo. Nem que para isso precise tomar dinheiro emprestado, fazer financiamentos, pendurar-se no cartão de crédito, buscar agiotas. Os meios não importam. Eu quero me satisfazer. O Deus deles é o ventre. É isso o que o apóstolo está dizendo. O falso mestre é desse jeito. Esse pregador que é falso odeia a pregação do arrependimento. Ele não prega a pregação de arrependimento. Ele odeia, irmãos, as dificuldades. Odeia aquela pregação da aflição. Se ele pudesse, é capaz de ele ter arrancado da Bíblia dele aquela página da Escritura. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se você for lá manusear, folhear as páginas da Bíblia dele, você vai encontrar que está faltando uma página. Ele arrancou da Bíblia dele. No mundo tereis aflições. Ele não quer saber de aflição, não. É assim a vida espiritual desse pregador falso. É nula. É nula. O terceiro aspecto, sua vida material, em compensação, é rica. Enquanto a vida espiritual é paupérrima, a vida material é rica. Segunda frase do versículo 19. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A glória deles está na infâmia. O que é infâmia? Infâmia é tudo aquilo que a Escritura aponta como indesejável e vergonhoso para um pregador. Pois é justamente isso que ele mais ama. Aquilo que a Escritura aponta como vergonhoso e inapropriado para ele, é exatamente aquilo que ele ama. Ele se gloria naquilo que ele é vergonhoso. A glória está na infâmia. Que absurdo, né, irmãos? Que absurdo. Eles amam quando o povo comenta que eles têm um carrão. Que carrão! Eles se ufanam quando o povo comenta, pastor, o senhor almoçou no melhor restaurante. Viaja pelos países do primeiro mundo, pastor.
se hospeda nos melhores hotéis. Mas, pastor, que bênção! E ele enche o peito. Ele enche o peito. Eles amam quando as pessoas lhes visitam nos seus palacetes, nas suas mansões. Eles amam exibir o saldo da conta bancária, mostrar seus jatinhos de última geração, através dos quais viajam para onde quiser, a hora que quiserem. Eles amam receber o reconhecimento das autoridades da cidade. Eles amam serem chamados ao palanque das autoridades. Eles amam serem chamados para compor o júri, mesmo que seja o júri que vai analisar qual foi a melhor escola de samba do carnaval. Eu compus o júri. Ele se ufana disso. Coisas que são impróprias a um pastor, até a um crente. Eles se ufanam. Eles amam exibir suas obras, seus currículos, suas posses. Eles dizem assim, ó, esse negócio de não ter onde reclinar a cabeça, esse negócio de andar a pé, não ter sequer um jumento, esse negócio de pedir um jumento emprestado para entrar na cidade como Jesus fez, olha, isso não é comigo. Paulo diz, eles só se preocupam com as coisas terrenas. Toda aquela simplicidade, meus irmãos, que Deus recomenda que os pregadores tenham, eles não têm. Toda aquela moderação, toda aquela distância da ostentação, que a Escritura recomenda que os pregadores manifestem, eles não manifestam. Na verdade, eles odeiam. Porque o que eles querem mesmo é uma vida material abastada, cheia de ostentação. É isso que eles querem. Por isso que só se preocupam com as coisas terrenas. Reflita comigo. Não é difícil, irmãos, identificar que essa raça está bem ao nosso redor. Não é difícil. A gente está vendo essa raça aí, ao nosso redor, a toda hora. Estamos rodeados deles, são inimigos da cruz de Cristo. Não conhecem nada do que seja renúncia e sacrifícios pessoais em favor da lealdade, da fidelidade, da defesa da verdade. Não conhecem nada disso. Eles têm uma vida espiritual zero. O destino deles é a perdição. Enquanto essa não chega, eles vão se satisfazendo a si mesmos, com tudo quanto querem. Porque o Deus deles é o ventre. O que eles querem mesmo é a satisfação pessoal. Daí serem ávidos por dinheiro, serem ávidos por riquezas, por luxo, por conforto, por viagens internacionais, por glamour, por fama, por prestígio, por palanques. Eles estão ao nosso redor. Isso é verdade, você sabe disso. Inimigos da cruz de Cristo. Como diferenciar o verdadeiro do falso pregador? Então, em primeiro lugar, o perfil do falso pregador é esse que o apóstolo anunciou. Segunda lição, o perfil do verdadeiro pregador. O apóstolo agora expõe essa lição, mostrando 4 razões. A primeira, o verdadeiro pregador, ele chama você para imitá-lo. Ele diz, me imite. No versículo 17, primeira frase, pode olhar. Irmãos, sede imitadores meus. O verdadeiro pregador, ele não quer o holofote para si. Ele quer o holofote para Cristo. Quando Paulo diz, meus irmãos, imitem a mim, ele não está se colocando como fim em si mesmo, mas apenas como meio. Porque eu imito a Cristo. Embora não esteja escrito aqui dessa forma, mas ele escreveu aos Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, dessa forma. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores. Aí ele completa, como também eu sou de Cristo. Como também eu sou de Cristo. Então o final não é Paulo, o final é Cristo. Ele disse assim porque ele é um cristão experiente. Está falando para ovelhinhas bem inexperientes. Então ele conhece mais a Cristo do que os irmãos de Filipos. Então ele convida os irmãos a imitá-lo, porque ele é alguém que imita a Cristo. Mas não somente imitar ele, imite também outros que andam segundo esse modelo. Ele diz aqui na segunda frase do versículo 17, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmão, não é difícil de concluir que Paulo está se referindo a homens da sua equipe que estavam sempre viajando também, estavam sempre em contato com a igreja de Filipos. E nós recentemente estudamos sobre 2 deles, Timóteo e Epafrodito, que eram homens da equipe missionária de Paulo que estavam sempre visitando as igrejas. Então Paulo cita esses homens como modelo para que os irmãos também se espelhem neles. Veja no capítulo 2 de Filipenses,
no versículo 19, quando ele apresenta Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Depois no 22, veja o que é que ele diz de Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então é um homem que tem o aval do apóstolo. Imitem a homens como esse. Depois ele também fala em Epafrodito. Ele já tinha falado em Epafrodito. Ele diz aqui no versículo 25: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então aqui ele fala sobre Epafrodito, mas depois ele cita o currículo de Epafrodito rapidamente, versículos 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Imitem um homem desse. Observe como ele é um amigo da cruz de Cristo. Ele se sacrifica até a morte para cumprir a obra de Cristo. Ele é um amigo da cruz de Cristo. Ele não é um inimigo da cruz de Cristo. Olhem homens como esse modelo. João Batista, irmãos, ele era um pregador verdadeiro. Ele sabia a nulidade do seu próprio coração, do seu ministério, quando comparado ao ministério de Jesus. E por isso ele se coloca como meio de apontar Jesus para o povo. Ele estava com o povo aqui pregando, daqui a pouco Jesus ia passando ali. Aí ele parava, olha ali, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pegava aquele holofote e iluminava para Jesus. Nada de glória para mim. Certa vez ele disse, importa que ele cresça e que eu cada vez mais para baixo. Jesus cada vez mais para cima e eu cada vez mais para baixo. João 3,30. Isso é o perfil de um pregador verdadeiro. Paulo disse assim, irmãos, não sou eu mais quem vivo, não. Cristo é quem vive em mim. Quer dizer, ele abdicou do trono da sua própria vida. Ele desceu assim do trono, irmãos. Coisa que só faz quem se converte. Sai do trono da vida e coloca Cristo no trono da vida dele. Ele deixou seu próprio reino. Deixei de ser rei de mim mesmo. E agora entreguei o reinado da minha vida a outro rei. Eu abandonei o meu próprio eu para dar lugar a Jesus em minha própria vida. Um homem assim, ele tem toda a autoridade para chamar os crentes a imitá-lo. Imitem-me. Minha glória é zero. Mas eu imito aquele que tem glória máxima. Imitem-me. Então a primeira característica do pregador verdadeiro é que ele lhe chama a imitá-lo, porque ele imita a Cristo. Segunda razão do perfil de um pregador verdadeiro é que ele tem os olhos fixados no céu. No versículo 20 de Filipenses 3, primeira frase: pois a nossa pátria está nos céus. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, irmãos, os irmãos sabem que a minha pregação é essa. Eu prego sobre a pátria celestial. Eu sou um pregador da pátria celestial. Se o pregador é verdadeiro, então ele é nascido de novo. E ele enxerga com clareza, a primeira coisa, que essa terra aqui é quando eu vou ali e volto. É um lugar que você está de passagem. Porque a nossa casa verdadeira não é aqui, é no céu. O pregador verdadeiro, por isso, ele prega que a nossa condição aqui na terra é efêmera, é passageira, transitória. Por isso que o pregador desestimula o acúmulo, desestimula a obtenção de bens desta terra, aqueles empreendimentos momescos, grandes obras, porque tudo isso vai demandar muito tempo seu. Você vai ficar sem tempo para a família, sem tempo para a igreja, sem tempo para a vida espiritual. Você está correndo muito, meu irmão. Então ele é um pregador que desestimula. Você, como soldado do reino, tem que ter tempo para voltar a sua atenção para as coisas celestiais. Interessante aqui,
essa frase que ele disse, porque a nossa pátria está nos céus, é porque havia, sabe, irmãos, um orgulho muito grande do povo de Filipos pela sua cidade. Vou explicar por quê. A cidade de Filipos ela foi fundada pelos romanos. Os romanos fundaram a cidade de Filipos na Grécia, no distrito da Macedônia, quer dizer, fora da Itália. Mas a cidade lá ela cresceu e se desenvolveu com a cultura romana. Muitos aposentados romanos iam morar lá, porque era uma cidade agradabilíssima. Era uma estância, como se diz. E eles iam morar lá e desenvolver a cultura romana, italiana lá, nessa cidade. Por isso que ela era considerada como a cidade mais italiana fora da Itália. E os habitantes se ufanavam disso, porque nós somos imperialistas. Nós não estamos somente dominados pelo Império Romano, nós somos imperialistas, nós dominamos junto com o Império Romano. Era assim que os filipenses se consideravam. Então os falsos pregadores, sabe, irmãos, chegavam no meio da igreja e certamente ficavam alardeando esse status, inculcando na cabeça dos irmãos que essa importância não deveria ser menosprezada, não deveria ser perdido esse status, sabe? Esse negócio de pátria celestial, tudo bem, vocês são da pátria celestial, mas nós somos romanos. Nós estamos morando na cidade de Filipos, a primeira cidade italiana fora da Itália. Quer dizer, essa glória humana que os falsos mestres viviam inculcando na mente dos filipenses, de nada valia em relação à Escritura. Por isso que Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Quer dizer, ele valoriza e enfatiza a cidadania celestial que aqueles irmãos tinham. Isso era uma tacada muito grande nesses falsos pregadores, que viviam a todo tempo enaltecendo, valorizando esse status romano da cidade de Filipos e inculcando isso na mente dos irmãos. O escritor aos Hebreus, a linguagem da Bíblia toda fala, irmãos, olha, nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Hebreus 11, 13. É como você sai de casa de manhã, eu vou ali numa cidade de Altinho e volto. Quando você está na cidade de Altinho, você não é de lá. Você está lá resolvendo alguma coisa, mas no fim da tarde você volta. Você não vai chegar lá, comprar uma casa para passar aquele dia, para morar, equipar a casa com geladeira, com TV, porque vai passar um dia. Não. Quem é que vai fazer isso? Você vai na cidade lá, resolve suas coisas e volta. Sua pátria é aqui, sua terra é aqui. Assim mesmo, nós crentes, nossa pátria é lá em cima. Nós estamos aqui resolvendo algumas coisas, mas vamos logo voltar para lá. Por isso que tudo nosso deve ser rápido aqui, deve ser provisório, deve ser simples, deve ser humilde. Nada de fincar estacas aqui nessa terra, não tem sentido. Pedro também disse que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. 1 Pedro 2,11. Então, toda linguagem apostolar é uniforme. Nossa pátria não é aqui. Então, com essa pregação, o apóstolo desestimula aquela vida arraigada nesta terra, cheia de bens, de empresas, de projetos complicados, complexos, de fama, de prestígios humanos. E assim a nossa atenção fica voltada para as coisas da Escritura, para a pregação do Evangelho aos perdidos, para o culto a Deus. Por exemplo, o culto a Deus é um treinamento, é um estágio que nós estamos praticando aqui, daquilo que vamos fazer eternamente o tempo todo. Aqui nós nos reunimos 2 vezes por semana para o culto público, domingo de manhã e domingo à noite. Mas no céu é 24 horas por dia. Um culto só. Todo mundo junto, cultuando, celebrando. Isaías 6 diz que os anjos ficavam lá freneticamente. Santo, 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 o tempo todo. Louvando ao Senhor, num culto. Essa é a legítima pregação do verdadeiro pregador. Então ele tem os olhos fixados no céu. Os pés dele estão na terra, caminhando, cultuando, evangelizando, ajudando uns aos outros. Mas os olhos deles estão fixados nos céus. A terceira característica do perfil do verdadeiro pregador é que ele espera a volta do seu Senhor. E isso está na segunda parte do versículo 20. Depois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a pregação de um verdadeiro pregador é isso, é do jeito que eu ensino a vocês. Quando ele prega isso, irmãos, que está aguardando a volta do seu Senhor, ele está dizendo que ele não é Senhor, ele é servo. E como servo, ele é mordomo dos bens do Senhor.
Ele sabe que o seu Senhor, na sua volta, vai querer contas do seu ministério. Vai querer tomar a prestação de contas daquilo que lhe deu para cuidar. Como o homem que viajou e deixou talentos nas mãos dos seus funcionários. Então eu estou aqui, não é? Mas estou com os olhos postos na porta. O meu Senhor vai aparecer ali qualquer coisa, então, qualquer momento. Eu estou aqui cuidando das coisas dele. Então ele é um pregador que aguarda a volta do Senhor. Ele se empenhou por obedecer ao Senhor, por cuidar dos talentos que lhe foram confiados. E ele vive ansioso por apresentar os resultados. Está aqui, Senhor, os resultados que eu consegui na administração dos teus bens. Ele se empenhou, irmãos. Ele tanto espera a volta do seu Senhor, como prega e adverte os homens para esse evento glorioso e tremendo. Então, com tudo isso, ele está chamando a atenção dos crentes de Filipos para o caráter santificado do verdadeiro pregador. Porque toda vez que o pregador vive nessa expectativa da volta do seu Senhor, João disse, ele está vivendo em santidade. Todo pregador que tem essa característica de pregar sobre a parousia, a volta de Cristo, ele vive em santidade. Porque ele sabe que tem uma palavra dizendo, bem-aventurados o servo a quem o seu Senhor, quando voltar, achar fazendo assim. 1 João 3, versículo 3. No versículo 2, você pode ver que o contexto que João vem falando é sobre a volta de Cristo. Repare. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Se agora nós estamos, já é bom. Imagine quando se manifestar o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, essa frase significa a volta de Cristo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Semelhantes que a gente vai passar pela ressurreição, pela glorificação, né? Seremos semelhantes a ele. Agora veja o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então João está dizendo, todo crente, todo pregador que vive na expectativa da volta do seu Senhor, ele vive em santidade, ele vive em pureza, que a qualquer momento o Senhor pode chegar, e ele está pinindo, preparado, vai ser encontrado vestido e não nu, vai ser pego de calças compridas e não de calças curtas, não é verdade? Então o pregador que prega sobre a volta de Cristo, sempre é um pregador santo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Quando os falsos pregadores vivem, irmãos, satisfazendo o seu ventre, a sua gula, a sua cobiça, os pregadores fiéis vivem em santificação, aguardando a volta do seu Senhor. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Então é uma expectativa diferente. Essa é a terceira característica do perfil dos pregadores verdadeiros, que deve ajudar os crentes a distinguir dos falsos pregadores. Ele é um pregador que prega sobre a volta de Cristo, e por isso é um pregador que vive em santificação. E a última característica do perfil do pregador verdadeiro, alistada por Paulo aqui, é que ele sabe que sua glória está na ressurreição. Versículo 21. O qual transformará, o qual é Jesus quando voltar, né? Quando Jesus voltar, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nosso corpo vai ser transformado, vai ser chamado do pó para ser igual ao corpo de Jesus glorificado. Observe, qual é a glória dos falsos pregadores? É a sua infâmia. É ser rico, é ser ovacionado, ser glorificado, ser chamado de poderoso, ser chamado de pessoa importante. A glória é essa. Mas o crente, irmãos, é diferente. Por quê? Embora nós saibamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como disse a Escritura em 1 Coríntios 6,19, mas também sabemos que por causa do pecado, o nosso corpo, esse mesmo corpo,
que é chamado de templo do Espírito Santo, é chamado aqui pelo apóstolo de corpo da humilhação. Observou? Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. O que ele diz de humilhação, irmãos? De humilhação, sabe? Por conta das dificuldades que esse corpo está sofrendo, irmãos. Ele adoece, ele serve de tentação para nós, ele tem inclinação para o mal, para a tentação. Então é um corpo que nos humilha. Nós usamos o corpo para pecar. São os instrumentos do pecado ainda. Por causa desse corpo nós gememos no nosso íntimo, aguardando aquele dia quando o Senhor há de nos ressuscitar, que é a redenção final. Por enquanto é dor, é aflição, tentação, é pecado. É o nosso corpo da humilhação. Então, decididamente, nós não estamos na época da glória. Estamos? Não. Não estamos na época da glória. A glória só vai vir a partir da ressurreição. Da ressurreição para frente, aí sim, vai ser só glória. E nós temos certeza da nossa ressurreição. Assim como o apóstolo tinha. Nesse versículo 21, na segunda parte, ele disse: segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quer dizer, tudo está subordinado ao poder do Senhor. E ele, com esse descomunal poder, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai reunir todas as partículas do nosso corpo. Certamente já estaremos sepultados, decompostos, já teremos virado pó, e o Senhor vai chamar cada partícula e vai reconstituir o nosso corpo. Os que foram sepultados, o Senhor vai chamar. Os que foram queimados, o Senhor vai chamar da cinza. Os que foram devorados por feras, entraram na digestão, depois foram deitados lá no campo, o Senhor vai chamar. Os que foram devorados pelos peixes, foram comidos, entraram na digestão dos peixes, estão depositados no fundo do mar. De lá, o Senhor vai chamar com o seu extraordinário poder, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar-se todas as coisas. Então, o ponto que Paulo está querendo destacar é o seguinte: meus irmãos, aqui nós gememos, mas gememos que não é brincadeira não. Mas um dia seremos glorificados. E os crentes devem tomar esse ensino para serem capacitados a distinguir o verdadeiro pregador do falso aqui ainda. O pregador que só pregar a glória para você aqui é mentiroso. Ele não diz que você vai ter aflição. Diz não. Ah, irmão, isso é pecado, irmão. Está com pecado na vida. Vai dizer assim. Ah, irmão, está muito fraco. A fé do irmão está fraca. Esse tipo de jargão maligno, sabe, que ele fica lançando nos ouvidos das ovelhas. Mas o verdadeiro pregador diz: meu irmão, aqui é gemido, viu? Glória só no porvir. O verdadeiro pregador diz isso. É dura, é uma mensagem dura que o povo não gosta de ouvir. Mas é a mensagem que o povo precisa ouvir. Glória aqui, viu? Sofrimento aqui, viu? Melhor dizendo, glória só no porvir. Mas os falsos dizem: irmãos, glória aqui. E no porvir, glória triplicada, quadruplicada, quintuplicada. Um bando de mentirosos. Quantos pregadores você conhece desse tipo? Ou sabe deles? Deus lhe dá o conhecimento para distinguir, para que você identifique esses tais e para que você fuja deles. Isso de forma alguma será juízo temerário, mas é um juízo pela reta palavra de Deus. Você está usando a Escritura para julgar. O Senhor disse: não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Reto juízo é a Escritura. Então é um ensino desse que ele deu, mostrando as características do falso pregador. Então, se você, ouvindo o falso pregador e vendo a vida dele, medindo aqui com a Escritura, você sabe se ele é verdadeiro ou se é falso. Você está julgando pelo reto juízo da Escritura. Não se deixe enganar. Procure seguir uma luz segura, a luz apontada pela Escritura.
Deixe-se guiar pelo verdadeiro pregador, aquele cujo perfil também está escrito na Escritura. Concluo dizendo o seguinte: da mesma forma que aquela mãe, internada no hospital, sofreu pelo cuidado dos 10 filhos, que deixou em casa, sob os cuidados da filhinha mais velha de apenas 13 anos, os santos do Senhor sofrem os cuidados por proteger o rebanho dos devoradores, que penetram sorrateiramente nas igrejas, disfarçados de ovelhas. Os santos pregadores sofrem. Por isso que quando o pastor lhe chama a atenção contra o falso ensino, atenda, ao invés de ficar com raiva do pastor. Quando o pregador verdadeiro lhe exortar com a Escritura aberta, tendo você conferido a verdade escrita, atenda, porque ele está velando pela sua alma, como quem tem de prestar contas a Deus dela. Previna-se contra o falso pregador, mas se deixe guiar pelo verdadeiro pregador. Imite-o, pois mesmo imperfeito, ele está buscando imitar o Senhor da glória. E você, quando imitá-lo, também estará imitando o Senhor da glória. Essa é a pregação do apóstolo. Por isso que nós dizemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse instante, e vamos nos despedir. Nosso Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é a bússola mais segura para o crente. Quem seguir, Senhor, esta bússola nunca errará o caminho. Passará por esta vida, passará pelo rio da morte e entrará na eternidade em perfeita segurança. Tua palavra é muito preciosa e os inimigos são muitos para deturpá-la, para contradizê-la, para falsificar os seus ensinos verdadeiros, santos e puros. Tudo com o fim, ó Deus, de diminuir a tua glória, desonrar o teu nome e enganar o povo. Mas, ó Deus, tu nos deste a tua Escritura e nos deste os pregadores da tua Escritura, verdadeiros pregadores, que abrem as Escrituras e mostram ao povo as verdades escritas. Por isso, ó Deus, dá que sempre tenhamos os pregadores verdadeiros no púlpito desta igreja, neste tempo e no porvir, nos anos futuros desta igreja, quando nenhum de nós mais estivermos aqui, quando outros crentes, ó Deus, nos sucederão, chamados por ti para esta igreja, que este púlpito seja sempre ocupado por um pregador fiel, que reja, Senhor, a igreja pela Escritura. E nós, ó Deus, somos os atores do espetáculo desta época, Senhor. Que nós olhemos o script da Escritura, que nós estejamos em cena, Senhor, como verdadeiros atalaias, verdadeiros crentes, tanto seguindo como incentivando outros a segui-la, porque a tua palavra é infalível, inspirada, autoritativa, Senhor. É a verdade, é inerrante. Ela é a bússola segura, Senhor, que tira o pecador das trevas e leva para a luz da eternidade. Para que possamos entender, Senhor, de uma vez por todas, essa pérola que temos nas nossas mãos. Que no abrir da nossa boca, Senhor, possamos falar a tua palavra de modo verdadeiro. Os pregadores da verdade são poucos e os da mentira são muitos. Precisamos falar mais alto que eles. Precisamos alcançar, ó Deus, mais almas do que eles. Humanamente isso é impossível. Mas tu tens o poder, ó Deus, de multiplicar a verdade na nossa boca, para que milhões, ó Deus, ouçam a verdade. Clamamos a ti que tu faças isso, ó Deus, com os membros desta igreja, com todos eles. No abrir das suas bocas, ó Deus, possam expressar a verdade. Uma verdade que tu vais tomá-la e levá-la aos ouvidos e aos corações dos pecadores. E assim chamá-los da morte para a vida. Nosso Deus, dá-nos uma semana na tua presença. Preserva as nossas vidas, Senhor. Dá-nos, ó Deus, oportunidades para pregar a tua palavra. Livra-nos da covardia e da omissão. Protege as nossas vidas, Senhor. Dá que possamos nos encontrar nas reuniões semanais, em meio à semana, nos núcleos, aqueles que puderem, para que sejam mais e mais edificados. E tenham o coração sempre aquecido para o novo dia do Senhor, que vem daqui a 7 dias. Protege a vida de cada um de nós, Senhor. Honra o teu nome nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.